Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o constitucionalismo, hoje nós vamos abordar o denominado constitucionalismo antigo e nós vamos trazer aqui o texto da professora Maria Cristina Vitoriano Martínez Pena, que fala justamente sobre a ideia de um constitucionalismo pré-histórico, algo que poucos autores abordam. Então, no seu texto, na sua obra, a nossa professora ela diz que podemos entender como pré-constitucionalismo, esse desenvolvimento histórico do direito constitucional, analisado sob a ótica da evolução humana, a partir da convivência dos homens em sociedade desde a era primária, desde a pré-história. Seria a existência de um direito constitucional anterior, nascido de um sistema totalmente rudimentar, onde se delinearam as primeiras noções elementares de território, população e governo. Sistema este que era orientado por princípios que regulavam a vida dos homens primitivos ou dos agrupamentos humanos primitivos. Compreendendo desta forma aspectos jurídicos, políticos, sociais, religiosos e econômicos. Ela lembra também as palavras do mestre Norberto Bobbio. Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. A partir desse pensamento, nós podemos depreender, portanto, como sendo pré-constitucionalismo o primeiro momento político e histórico das civilizações primitivas, vinculado ao desenvolvimento cíclico do próprio direito. Cíclico porque a evolução do homem está atrelada à evolução do direito, na medida em que estabeleceram-se regras de convivência, constituindo-se um poder de auto-organização. É nesse sentido que a pré-história pode ser vista como também um momento do surgimento de um direito anterior. Tradicionalmente, o período denominado pré-história é aquele compreendido entre o surgimento do homem e a criação da escrita e também da criação do próprio Estado. A evolução humana teve como fator principal a percepção do homem de que sua superioridade sobre os animais não advinha da força, mas sim de sua inteligência e de sua capacidade de distinguir o bem do mal. A pré-história ela é dividida em dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. O período Paleolítico iniciou-se com o surgimento do homem na Terra e se estendeu até a época em que a agricultura e a pecuária converteram-se em suas atividades principais. Os homens desse período associavam-se em hordas pouco numerosas, que viviam da caça, da pesca e da coleta de raízes e frutos, dentro do regime de comunismo primitivo, caracterizado pela ausência da propriedade privada e da acumulação de riquezas. Nas comunidades paleolíticas, os bens pertenciam a todos e os trabalhos e atividades eram realizados de forma coletiva. A partir dessa organização primordial, surge o direito para nortear a vida em sociedade. Isto porque a hierarquia tribal estabeleceu-se a partir da compreensão dos direitos e obrigações individuais, conceito este que floresceu com os governos nas primeiras comunidades. A sociedade paleolítica caracterizava-se pela ausência de classes sociais. Não se conhecia outro tipo de autoridade
que a dos parentes mais velhos, e todos os membros do grupo tinham os mesmos direitos e também os mesmos deveres. Salientamos aqui que os elementos que constituem o perfil do direito são a percepção da inteligência e a faculdade de distinguir o certo do errado, visto que as regras constitutivas dessas comunidades primitivas decorrem de seu maior ou menor grau de evolução. A passagem do período paleolítico para o neolítico representou o primeiro salto revolucionário da história humana, pois, ao iniciar a agricultura e a pecuária, o homem começa a controlar a natureza para fazê-la trabalhar em seu próprio benefício. E, com o surgimento das necessidades do homem e das adversidades de cada região, as leis pré-históricas vão se fixando e sendo observadas por força da tradição, ou seja, do costume, pois o direito costumeiro era o único conhecido àquela época. Como resultado dessas profundas modificações, aparecimento da agricultura e também da pecuária, a população aumentou e a típica família paleolítica transformou-se no que nós conhecemos na história como gens. Nela, todos os membros estavam relacionados por vínculos consanguíneos, respeitavam o juramento de solidariedade e possuíam sua própria religião e suas próprias divindades. Com o decorrer dos tempos, a disparidade da apropriação do excedente por parte dos chefes começa a produzir a diferenciação entre os membros da sociedade gentílica, aparecendo a divisão em camadas sociais. Esse processo, lento, obviamente, foi o responsável pela desagregação da organização gentílica ou das primeiras tribos. À medida que as sociedades neolíticas se desenvolveram, produziram um volume de excedentes que podia proporcionar o sustento de novas camadas sociais, como, por exemplo, os artesãos, os comerciantes e os sacerdotes, que se encarregaram de suprir o grupo com manufaturados, de administrá-lo e de promover seus cultos religiosos. Essas camadas sociais privilegiadas nos momentos finais do Neolítico haviam assumido o poder e criado uma nova ordem econômica que se sustentava na utilização da força de trabalho de grandes grupos de camponeses não proprietários e na tributação dos pequenos camponeses. Devemos observar, portanto, que com o decorrer desse processo que pode ser sintetizado pela divisão do trabalho e a consequente divisão da sociedade em camadas, a organização gentílica já se havia desagregado. Para coibir possíveis conflitos sociais entre proprietários e não proprietários e para manter a nova ordem econômica, surgiu uma nova instituição que marcou a passagem da pré-história para a civilização: o Estado. Aqui, nós vamos recorrer às palavras do professor Vanderlei Messias da Costa, que diz que o Estado é um produto da sociedade, quando essa chega a um determinado grau de desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Então, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela, se distancia cada vez mais e passa a se chamar Estado.